meus amigos, minhas amigas de todos os crentes desse Brasil. Estava refletindo sobre esse evangelho, né? Vai dar uma combinação com ontem, né? O exemplo de Maria, hoje de João Batista, né? E Jesus Cristo, que sempre foi questionado, e é questionado até hoje pelos sumos sacerdotes, né? O evangelho de Mateus, capítulo 21, de 23 a 27. Onde, naquele tempo, Jesus voltou ao templo, enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciões do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem deu tal autoridade? Jesus respondeu: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si: se disséssemos do céu, ele nos dirá por que não acreditasse nele. Se dissermos dos homens, eles temos medo do povo, pois todos têm João Batista da conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Sumos sacerdotes, mestres da lei, os donos da verdade, sempre criticando Jesus Cristo, né? Eles que eram de Deus, mataram Jesus Cristo, inclusive por dizendo que agiam contra Deus, chamando de ladrão e tudo, um homem que nunca pecou, né? E questionado sobre com que autoridade, ele perguntou: então me dizes, que eu responderei, da onde vem o batismo de João Batista? Que João Batista anunciou: do céu ou dos homens? Aí, se eu dissesse do céu, estariam contrariando a eles mesmos, porque não acreditavam no João Batista. E se dissesse dos homens, o povo cairia contra eles, né? Porque diziam que eram apenas um profeta, né? E eu fico analisando, eu gosto de parar e analisar esses versículos da Bíblia. Essa madrugada, conversando com o nosso Espírito Santo, com Deus, ele veio dando a inspiração, inclusive de um vídeo que eu falei ontem, sobre a Maria, né? E vieram me criticar. É que não, a Maria não podemos acreditar na Maria, devemos acreditar em Jesus Cristo. Aí nós temos aqui o exemplo, João Batista, que vinha batizando com água e dizendo: eu não sou digno de amarrar as sandálias daquele que manda o Espírito Santo. João Batista batizava com água e Jesus Cristo mandava o Espírito Santo. Maria prontamente se prontificou a Deus: sou sua serva, Senhor, faça de mim a sua palavra. Onde engravidou de Jesus Cristo, teve o filho, criou, educou e o acompanhou até o fim da vida, mostrando como um exemplo. Maria não tem poder nenhum. Jesus Cristo, sim, Jesus Cristo é o Deus. Maria não tem poder nenhum, mas ela é o exemplo que devemos seguir. E eu, por exemplo, quando eu perdi a fé, obedecendo esse sumo sacerdote, ouvindo ele fazendo coisas erradas, pregando a palavra, exigindo dos outros e fazendo coisas erradas. Foi que eu perdi a fé. E eu busquei a fé de novo, busquei o Espírito Santo, buscando Deus, rezando uma oração pedindo sabedoria e serenidade e rezando o Pai Nosso. São as orações que eu rezava todo dia, diversas vezes, até eu receber o Espírito Santo, e fui buscando no Espírito Santo, em Jesus Cristo, o entendimento. Maria, conheço muitas pessoas que rezam para Maria, mas fazem tudo errado.
Apenas essa. Aí também está errado. A Maria nós devemos seguir como exemplo. Aí hoje, no meu entendimento hoje, nós temos a Eva que obedeceu o demônio. A serpente foi enviada, foi conduzida pelo demônio a convencer a Eva a comer o fruto que deu o pecado, que deu a morte. E Maria, que concebeu Jesus Cristo, o que veio salvar as nossas vidas. Então, nós seguimos os exemplos de Maria ou de Eva. Nós temos que parar para pensar nessas coisas. Aí as pessoas vêm dizendo, eu tenho que aceitar Jesus Cristo, não tem nada a ver com Maria. Não. Maria é o caminho que leva a Jesus Cristo que nos leva a Deus. O exemplo, João Batista, Maria, os discípulos, Eva é um exemplo que leva a Jesus Cristo, aquele que leva para o inferno. Que o demônio foi expulso do céu por quê? Porque ele queria ser Deus, por causa da inveja, por causa da ganância. Aí por isso ele considera-se como Jesus Cristo, ele se considera como Deus, enganando o povo, mas seguindo o exemplo de Eva, do pecado, do mundo, tudo liberal, mentindo, fazendo fofoca, roubando, caluniando, se prostituindo, usando álcool, droga, tudo exemplos de Eva. Mas hoje eu boto Maria no meu caminho como minha mãe. Eu boto Maria como a minha educadora, a que me leva a Cristo. Se eu seguir o caminho de Maria a Cristo, eu vou ir ao verdadeiro Jesus Cristo. Eu me torno uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, eu não roubo, não minto, não prejudico ninguém, e eu transmito a mensagem de Deus. Enquanto que tem outros que são de Jesus Cristo, dizem eu amo Jesus Cristo, eu só dou valor a Jesus Cristo, são os que seguem o caminho de Eva, o exemplo de Eva. Pregam a palavra, roubam, mentem, prejudicam, têm inveja, não aceitam. Por exemplo, são pessoas que me condenam, me criticam por eu falar de Jesus Cristo. Se essas pessoas são de Deus, realmente, se elas estão seguindo Jesus Cristo correto, o Deus verdadeiro, por que elas não ficam felizes com as minhas mensagens de Deus, né? Dá para pensar isso aí, né? Agora, aquele que não aceita Maria, mas sim só o exemplo de Eva, cara, eles estão seguindo o Lífer, que ele não se importa em ser chamado de Jesus Cristo. E daí o que eles vão lá? Condenam aqueles que vivem uma vida honesta, feliz. Hoje eu moro aqui num paraíso, tranquilo, sem prejudicar ninguém. Cara, é que eu fui condenado, que eu fui caluniado, ser chamado de ladrão, caloteiro, fui chamado de mentiroso por pessoas que pregam a palavra, mas não aceitam Maria. Se vê uma imagem de Maria, eles tiram fora. Tá, se ele fosse de Jesus Cristo, eles não iam fazer isso aí. Eles não iam fazer falsas acusações, eles não iam me caluniar, eles não iam fazer coisas para me justificar, se eles fossem realmente de Jesus Cristo. E eles dizem, eu amo Jesus. Claro, eles amam Jesus, mas seguem o exemplo de Eva. Lífer, Satanás. Aí tá como esses fariseus, mestres da lei, pedindo para Jesus Cristo, com que autoridade ele ensina essas coisas? Aí ele pergunta, às vezes eu respondo, se vocês me responder, o batismo de João vinha do céu ou do homem? Se ele dissesse uma coisa, eles iam estar errado, que não acreditaram. E se ele dissesse outra, iam também estar errado. O povo ia contra eles. E assim estão esses fariseus aí. Se falar de Jesus Cristo e botar Maria junto, condenam. É o do livro, Maria. Claro, Jesus Cristo é o Rei. Jesus Cristo é o único Deus. É o que leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, dizendo. Cara, e como é que as pessoas dizem que amam Jesus Cristo e levam o caminho, a mentira e a falsidade? Para onde estão indo, né? Nós temos que analisar isso aí. Maria
é o exemplo do começo da criação de Cristo, onde já foi perseguido antes de Jesus Cristo nascer, teve que ter o filho numa servaria, e teve que viver se escondendo, fugindo do Herodes, fugindo dos fariseus, para se criar Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo morreu na cruz, permaneceu de pé na frente dele, até a morte dele, e continuou ensinando o caminho de Cristo, dizendo: ele fala a verdade. Esse é o exemplo, essa é a importância de nós estarmos o exemplo da Maria. Não que a Maria tenha poder, que ela faça alguma coisa, mas ela é intercessora, ela tem um exemplo de vida que leva ao verdadeiro Jesus Cristo. Quer seguir o exemplo de Eva, na falsidade, na mentira? Cara, lamento. Será muito triste. O verdadeiro Jesus Cristo vem do exemplo de Maria, a obediência a Deus, a honestidade, a misericórdia, amor acima de tudo, e seguindo o que Jesus Cristo nos ensinou. Assim nós somos felizes. Maria dizia: ele fala a verdade. Então nós temos que ouvir o que Maria dizia de Jesus Cristo. Jesus Cristo fala a verdade, o caminho do céu. Só assim nós teremos eternidade. Abraço, Deus abençoe todos vocês.